Vamos à questão número 63. Na montagem do esquema, os blocos A e B têm pesos iguais a 100 N cada um. A indicação no dinamômetro ideal, que está graduado em newtons, é de... Bom, primeiro a gente tem que entender o que é um dinamômetro, né? Dinamômetro é um aparelho capaz de medir força. Ele é constituído por um cilindro de plástico de metal e no seu interior existe uma mola, né, presa a um gancho. Esse gancho é conectado a corpos que se deseja medir força-peso, né, força de tensão, né, no caso, por exemplo, quando ele é conectado à corda, o objetivo é utilizá-lo para medir a força de tensão na corda. Ok? Então, como ele funciona? A gente tem aqui, né, um cilindro, tá? Que é metálico, que é de plástico, ok? Aqui a gente tem um lugar para prender, né? Tem um ganchinho. E aqui no interior tem uma mola. Na extremidade dessa mola existe também um ganchinho, tá? Que é para a gente prender, né, o corpo que a gente deseja medir a força-peso, ou prender o fio mesmo que a gente deseja medir a tensão. Quando o dinamômetro é preso, então, a um corpo de massa M ou a um fio, este corpo ou o fio provoca a deformação dessa mola, certo? Por quê? Porque o bloco está puxando a mola para baixo, exercendo sobre ela uma força. Então, ela deforma. Como nós sabemos, a deformação da mola está associada à intensidade dessa força, certo? Através da expressão F igual a Kx. Lembram disso? A força que deforma uma mola tem a intensidade dada pelo produto da constante elástica da mola e a deformação sofrida por essa mola. Então, a mola estica, correto? E a partir disso, a gente faz uma leitura através de uma escala associada a essa deformação, né? Por exemplo, uma deformação de 2 centímetros equivale a uma medição de força igual a 10 newtons. É só um exemplo, tá? Mas aí existe uma escala associada a essa deformação, determinando qual é o valor da força lido aí pelo dinamômetro, certo? Nesse caso aqui, o que acontece, né? O dinamômetro é preso em 2 fios, um em uma dada extremidade e um em outra extremidade. Sendo assim, o dinamômetro mede a força do fio no qual ele é conectado. Então, quando a gente conecta ele aqui, ó, nesse fio que liga o bloco A ao bloco B, o que ele faz é indicar a força que traciona o fio. Vejam bem, né? Nós temos aqui a seguinte situação. Nós temos o bloco A preso ao fio na extremidade esquerda. Nós temos aqui, na extremidade direita, o bloco B. Notem que o dinamômetro lê a força no fio. Então, se eu determino a força que traciona o fio, eu determino a leitura do dinamômetro. Portanto, nem há necessidade de representar ele nesse nosso esquema. Lembrem-se que a tração no fio é a mesma em todos os pontos. Então, no ponto do fio conectado aqui ao bloco A, nós temos uma intensidade de tração. Na extremidade direita, conectada no bloco B, a intensidade da tração é a mesma. Notem, então, que a força que traciona o fio na extremidade direita tem a mesma intensidade que o fio exerce sobre o bloco A. E na extremidade, lá era a extremidade esquerda, né? Aqui é a extremidade direita. Então, na extremidade esquerda, a força que traciona o fio tem a mesma intensidade da força exercida pelo fio sobre o bloco. Então, notem, nós temos tensão sobre o bloco aqui para cima e nós temos tensão sobre o bloco B aqui também para cima. Vejam que nós temos peso de B aqui para baixo e nós temos peso de A aqui para baixo. Como esse sistema está em repouso,
nós temos que a força resultante sobre os dois blocos é nula. Então, sobre o bloco A, nós teríamos sobre o bloco A que a força resultante é igual a T menos P, portanto, T é igual a P, que é igual a 100 newtons, né? A intensidade da tensão é a mesma da força-peso, portanto, é igual a 100 newtons. E para o bloco B, nós temos que a intensidade da tensão é a mesma, igual a 100 newtons. Por quê? Porque ao longo do fio, todos os pontos estão tracionados com a mesma força, ok? Visto que o fio é o mesmo, né? O fio que liga o bloco A até o bloco B é o mesmo. Então, no mesmo fio, todos os pontos estão tracionados pela mesma força, né? Por uma força de mesma intensidade. Logo, qual é a tensão no fio no ponto em que o dinamômetro está conectado? A tensão ali é igual a 100 newtons. Portanto, a resposta correta do exercício é a letra C. Então, lembrem-se sempre, dinamômetro é um equipamento responsável por medir força. Se ele é conectado em um fio, ele mede a força de tração no fio. Lembrando que, ao longo de um mesmo fio, todos os pontos estão tracionados por uma força de mesma intensidade, ok? Então, sabendo disso, o exercício está resolvido.